Bem-vindo, professor Roleno Streck. Como estás? Opa, e aí, que tal? Que tal? Que tal? Tudo bem. Eu ouvi eu acompanhei isso aí muito de perto, né? Vocês devem lembrar, escrevi logo após sobre isso, pedi a prisão do Silvinei desde o primeiro dia, fiz inclusive, se você entrar na internet, vai ver que eu fiz a ironia lá com o Ministério Público, que deu 24 horas para desobstruírem as estradas. Eu fico imaginando 24 horas, enfim, já estava tudo fechado. E o dia da eleição, o Silvinei praticou lá o crime, ele, mais quem mandou a ele, é um grupo de pessoas que eu não sei como outros ainda não estão indiciados por isso. Aliás, o Brasil está caminhando a passos largos ao passapanismo. Tudo está me cheirando a um grande acordão para deixar muita gente fora. É lamentável dizer isso. E por trás disso está o ministro da Defesa, Múcio. A grande questão é saber se Múcio age por si ou se ele está, digamos, coordenado, porque talvez isso seja intenção do governo, que é respeitável, porque se o governo decidiu que para aprovar projetos ele precisa não bulir com a extrema-direita ou a direita do parlamento, e por isso tem um custo, e esse custo envolve outras coisas, isso fica na conta da política. Agora, na conta do direito e da democracia, esta é outra, é juros de cartão de crédito. Por quê? A conta da política é overnight. Ela pinga na hora, lembra do tempo do overnight? A conta do direito, ela aparece lá adiante, entendeu? A conta da política sempre é rápida, é o imediato. O direito manda a conta pelo correio, os que ainda usam correio. Se dá para entender a alegoria, é isso que se coloca, né? Demorou para Silvinei ser preso e o Ministério Público deu parecer contrário, o que é sintomático, muito sintomático. As pessoas... O diabo mora nos detalhes. Nas pequenas coisinhas mora o demônio. Ali, se você souber ler o diabo, você entende todo o contexto. Ou seja, você acha que esses militares que incitaram esse golpismo, né? Eu tenho lido até os seus artigos, como eles fizeram ali aquela nota dos militares incitando o golpismo no dia 11 de novembro. Ali, né? Já tem crime, ali já tem crime. Pois é, e aí a gente tem ainda essa incitação do artigo 142, eles levantando tudo aquilo. Tem a delação do Cid, que teria dito que o Almier até topou o golpe. Esses militares de alta patente, saiu ontem, inclusive, a lista dos generais, vão ficar aí todos impunes mais uma vez? Você acha que não, Lê? Parece que sim, dentro disso que nós estamos falando. Os dois generais que não quiseram participar do golpe, vamos lá, sempre considerando que a delação do Cid, exista, 2, que ela tenha sentido, 3, há indícios que sim, porque a reunião não foi negada. Considerando tudo isso, né, lembra aqueles negócios assim, considerando o quê, considerando o quê, considerando o quê, eu estou falando assim, cada vez que eu falo sobre isso, tem os considerandos anteriores que, se não se realizasse o que eu estou dizendo, não tem sentido. Como eu considero que tem grande probabilidade de que isso tenha acontecido, eu posso falar, portanto, que, tendo acontecido a cena de que é proposto um golpe, uma sedição, e 2 dizem que não, e um, inclusive, diz que queria prender o presidente, esses 2 prevaricaram por não terem prendido aqueles que eles poderiam prender, o general que aderiu ao golpe, e prevaricaram por não terem levado adiante ao Procurador-Geral da República aquela conspiração sobre a sedição. Isto é jurídico, isso que eu estou dizendo é fato, é jurídico, não é opinião simplesmente, digamos assim, é racionalmente demonstrável em face do ordenamento jurídico, isso que eu estou dizendo. Isto é,
não é simplesmente uma opinião sobre algo, são fatos jurídicos. E agora tem, já passo para você, Renato, só queria perguntar, porque a mídia comercial tem agora adotado a tese de que o que fizeram com o Lula nos abusos da Lava Jato, agora estariam fazendo com o Bolsonaro. Você acha que dá para a gente fazer esse tipo de comparação? E uma dessas questões é por conta até da delação assinada pelo Cid enquanto estava preso. Isso é um truque retórico. Tem um livro que eu li nos anos 80. Eu sou antigo nisso, eu comecei a ler cedo. Juntar as letrinhas, né? Porque eu aprendi que uma letra sozinha não é nada. Agora, se junta 2 ou 3, já é um horror, né? Da Revolução. Então, eu li um livro chamado Introdução à Lógica, de um sujeito chamado Irving, com ING atrás, Copy, C-O-P-I, simples, não tem nem Y. Irving Copy. Introdução à Lógica. Aí ele ensina as falácias e os modos de comparação de trucagem. Se eu quero desmoralizar um determinado fenômeno, eu pego um anterior, que é o contrário desse, e comparo os dois. Ao comparar, eu rebaixei os dois. Isto é um truque de 2 centavos, entendeu? Isto é um truque rasteiríssimo, é um truque de chinelagem hermenêutica. É muito baixo esse tipo de truque. É como você querer comparar alguma coisa com o Holocausto, para puxá-lo, com coisas que não dá para comparar. Ovos e caixa de ovos não tem nada em comum, a não ser o buraquinho para colocar os ovos, mas não, caixa de ovos não são ovos. Então, isto é um truque de retórica para rebaixar o que o Supremo está fazendo e dizer, equiparar a Lava Jato, que foi um estado de exceção, reconhecido pelo próprio Procurador-Geral da República, não é eu que estou dizendo, atenção, eu gosto de elementos objetivos, eu aprendi muito isso também, existem elementos objetivos com os quais eu posso demonstrar raciocínios, não sou eu que estou dizendo, o Procurador-Geral da República disse que foi uma infâmia, etc, etc. Então, aquilo foi a Lava Jato. Agora, comparar... Isso é desprezar, inclusive, o advogado César Bittencourt. Se eu fosse o César Bittencourt, eu me sentiria ofendido e processaria um grande jornal que dissesse que a delação do Cid é comparável com... Eu vou dizer de novo aqui pela contundência. Se eu fosse o advogado do delator Cid e alguém dissesse que a delação atual é comparável com a Lava Jato, eu processaria o jornal que disse isso, porque é ofensivo. É muito bom você ter falado isso, Lene. Ontem eu falava, assim, eu tenho conhecimento jurídico, né, dos absurdos que era comparar os 2 processos, né, inclusive em toda a Constituição. Né? Por exemplo, alguém foi preso nesse processo da atual investigação coercitivamente, sem nem ter sido intimado, a não ser que pego em flagrante, como foram os casos claro que não. Manifestantes de 8 de janeiro. Então, só isso. No outro, a gente teve um presidente da República, um ex-presidente da República sendo preso, sendo mandado de prisão, que depois ele ficou preso no aeroporto de Congonhas e eles desistiram de prendê-lo naquele dia, por causa da repercussão. Isso, e outra coisa interessante... E teve tortura nas prisões, né, Lênio? Também é bom dizer isso. Teve tortura na prisão de Curitiba. Claro. Outra coisa, os vilões da Lava Jato, os protagonistas da Lava Jato,
os protagonistas da Lava Jato, eles estão nadando de braçada. Tudo isso que está aí até agora, vejam, eu até comparo, agora dá para comparar, o Bolsonaro, que nada de braçada, lépido e fagueiro, que nem sequer é indiciado ainda por tudo isso que aconteceu, os outros, que até agora não se sabe onde ficou o dinheiro, o que fizeram, como é que entrava, saía, essa confusão que é a 13ª vara, que a gente não sabe bem o que é isto lá, isso tudo ficou assim, ó. Todos os dias tem uma denúncia nova contra a Lava Jato. Todos os dias isso já está ficando assim, ó, paradoxal. Quanto mais informação, menos informação. Aqui no Rio Grande do Sul, o meu medo é que isto ocorra do seguinte modo. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem uma alegoria que a gente chama de quando uma coisa tem muito barulho e não dá nada, a gente chama de tosa de porco. Muito grito e pouca lã. Porque porco não tem lã, agora faz um gritedo. A Lava Jato corre o risco, as denúncias contra a Lava Jato, sabe que se corre o risco? De o único cara que vai se ferrar nisso pode ser o Eduardo Apio. É duro dizer isso, mas meu receio é de que o único, no final dessas coisas, porque até agora o senador está por aí, lépido fagueiro, o outro foi cassado e entrou no outro partido e ganha uma página no maior jornal do Brasil. Que coisa maravilhosa. Entende? Então, eu me preocupo muito que o rescaldo da Lava Jato dê em nada e o papel dos militares, depois de terem feito a nota do 11 de novembro, bem nada também. Aliás, eu não sei se vocês viram, nós não tivemos oportunidade de falar. Quando eu escrevi sobre isso, denunciando que aquela nota era uma nota delinquencial, no sentido da ilicitude, no sentido de que não poderiam ter feito aquela interpretação e que isso geraria um incentivo para os golpistas, está lá no meu artigo 16 de novembro, no Conjur, sobre a nota. Depois escrevi no dia 14 ou 15 de janeiro no O Globo, chamado Hermenêuticas Criminosas, em que eu junto esta nota com o 142, que a Adri, por sinal, falou antes. Eu vejo agora que a Folha de São Paulo, o repórter, como é o nome dele? Esses dias fez a reportagem no domingo, Feitosa, César Feitosa, ele disse, nota incendiou, só que foi 10 meses depois. 10 meses depois. Eu escrevi no calor dos acontecimentos, e eu até pedi, aí eu descobri que jornalista não erra, desculpe, vocês são jornalistas, mas aí eu descobri uma coisa, advogados erram todo o tempo, médicos erram, jornalistas não. É uma categoria diferente, porque ele não admitiu nada disso, ele me mandou de volta dizendo, mas a nota era pública e tal. Sim, querido, a nota era pública, mas você escreveu 10 meses depois, podia ter dado um Google e teria visto. Eu até me tiro fora dessa. Sabe o que aconteceu? Você conhece o Coronel Pimentel? Aquele que faz críticas ao Exército, etc.? Sim. Pois o Coronel Pimentel, você sabia que ele, assim como eu, fomos os primeiros que fizemos um duro discurso sobre essa nota. Sabe o que aconteceu com o Pimentel? Ele foi punido, você sabia? Sim, ele foi punido. Pelo menos o César, o repórter da Folha, poderia ter, em homenagem a um cara, não precisava, me esquece, não fui punido, não aconteceu nada, eu estou tranquilo, mas em homenagem a um cara que batalhou nisso, que é o Pimentel, podia ter posto uma nota. Quem se insurgiu foi o coronel da reserva e, inclusive, foi punido contra isso, por causa disso. Isso é muito sério. Estou só dizendo assim, ó, como o Brasil se perde nos detalhes muito facilmente. Veja,
a gente deu a história da denúncia do policial federal no dia 13 de dezembro, Lênin. Lá para abril, maio, não sei quando exatamente, a Folha, uma repórter da Folha, deu em primeira mão que havia uma denúncia de um policial federal em relação ao 12 de dezembro. Primeiríssima mão, tal. O UOL deu de manchete. O Henrique Rodrigues, que tinha apurado isso, mandou acho que um e-mail para ela, ele vai estar aqui, até eu perguntar. Acho que não respondeu, ignorou. É que nem agora o Tony Garcia, né? Estão dando como se fosse uma... Agora que está aparecendo. Ah, sim, o Tony Garcia caiu de paraquedas. Ninguém falava do Tony Garcia, etc. Daqui a pouco, sabe que vai acontecer a mesma coisa? Alguém vai descobrir a história do Tacla Duran. Pois é. Que está esperando para depor, né, no Congresso. Isso, exato. Mas alguém vai descobrir. Alguém vai descobrir a história do Tacla Duran. Diz assim, em primeira mão e tal, né? Imagina, o Apio, pobre do Apio, que é o juiz que levantou tudo isso, está afastado. Está afastado, inclusive, por ter levantado isso, né? Está afastado e está muito sentido com todo esse processo. Com toda a razão, né, queridos? Com toda a razão. Sentindo absolutamente os que sabem, de alguma forma, abandonado. E ele levantou tudo isso. Nada disso estaria... Gente, tudo isso está acontecendo porque teve um juiz corajoso que fez isso. E outra fez dentro dos protocolos. E o afastamento dele é por outra razão. Pelo menos se disse que é por um telefonema, um suposto... Exatamente. Não foi como o Moro que fez o conluio com os promotores, né? Eu queria falar um pouquinho sobre essas últimas conversas reveladas até pelo Conjur, onde o Lênin é colunista, que mostra a relação da Lava Jato com a mídia, né? A procuradora Laura Tessler lá defendendo que noticiasse a denúncia contra o Lula no Jornal Nacional. Como que você... E agora, aí depois, dizendo depois, agora desce a lenha, depois eles passam para o Josias e para Miriam Leitão descer a lenha no Lula. Queria que você comentasse como que se deu essa relação com a mídia e o papel da mídia, né, na Lava Jato. A mídia é a escada pela qual a Lava Jato subiu aos píncaros da glória, né? Sem a mídia e sem essa relação promíscua, secreta, uma relação silenciosa, a socapa, a sorrelfa, como se diz, nada disso, eles não teriam tido sucesso. Agora me preocupa toda essa história de que tudo isso que foi feito, não há uma punição até agora, não. Então, cadê os inquéritos, indiciamentos, etc., dos procuradores que fizeram isso? E a mídia mesmo não faz uma autocrítica do que aconteceu. Ao contrário, o Josias saiu com 4 pedras na mão, jogando de volta, como se a imprensa fosse... a grande mídia, nesse caso, na Lava Jato, fosse um colégio de freiras e alguém colocou água no vinho e, portanto, a partir disso se cria um escândalo. Não, foi muito grave o que aconteceu, e se não foi aquilo, foi outros aquilos, e aqueles outros. Todos os dias nós sabemos que havia a fonte direta. Os diálogos já revelaram tudo isso. O que o Márcio Chaer está fazendo, o que a mídia, o que o Conjur está fazendo, ela está mostrando que as pessoas não entendem o valor simbólico. As pessoas têm que entender o plano simbólico das coisas, o que representa. Quando um procurador da República acha que ele tem esta liberdade com a imprensa,
a ponto de fazer isso que está nos diálogos? É esse o ponto, Dri, Renato. Esse é o ponto. As pessoas examinam o fato, vamos examinar o simbólico. Quando alguém tem esta liberdade com a imprensa, esta promiscuidade, é esta que está para ser discutida. O fato de acontecer ou não aconteceu, que naquele eu não estava, mas eu estava no outro, é irrelevante. O fato de falar sobre o modo como a Globo deveria fazer é que é o ponto de estofo, de encaixe da relação mídia-Lava Jato. Esse é o ponto. É isso. O que o Conjuro e outros estão fazendo é falar do simbólico, do Transparência Brasília e de tantos outros. É disso que está se falando, entendeu? Se eventualmente o crítico está atirando no padre, mas ele pode errar no padre, mas está acertando na igreja. De algum modo. Muito bem. Olha só, o pessoal está lembrando que o Josias foi muito atacado no site, no chat do UOL ontem, viu? E eles fecharam, inclusive, comentários da caixa dele, Lênio. É dizer, as pessoas, não adianta tentar enganar as pessoas. O povo não é idiota. O Josias está mentindo. Ele está mentindo. Né? Porque ele disse, não passou, ninguém viu nada. Ele não deu a matéria porque não deram exclusiva para ele. Preferiram dar para o Jornal Nacional. Como deram para o Jornal Nacional, ele preferiu falar, não é exclusiva para mim, não vou dar. Simples assim. Mas ele tentou uma exclusiva via Barroso. O do diálogo ali, o Deltan fala, Josias falou com o Barroso e pediu uma exclusiva. Essas merdas ficam ligando aqui. Esses ligação de... Caraca, velho. E, enfim, é um absurdo. É um absurdo que ele tente caluniar agora o Márcio Chaer. Exatamente. Eu espero que o Márcio Chaer reaja e mostre as inconsistências todas do nosso querido Josias de Souza, que é um Exato. E o simples fato de você envolver um ministro na discussão, se foi verdadeiro ou não, você achar que pode fazer isso, já está ao ponto. Já está tudo enlameado nisso, o resto é consequência. O que está se discutindo, o que o Josias está falando é da consequência. Não, o que nós queremos falar é da causa inicial, do ponto central de tudo isso. Exatamente. Eu queria mudar um pouquinho de assunto. Ontem o Barroso falou sobre a questão de uma PEC de limitar mandatos de ministros do Supremo Tribunal Federal. No Senado tramita uma que define 8 anos, e o Flávio Dino, ministro da Justiça, que inclusive tem sido cotado para assumir a vaga da Rosa Weber, né, disse que tem uma PEC que ele apresentou quando era deputado federal, estipulando 11 anos para um mandato de ministro. E isso parece que vai avançar essa discussão. O que você acha, Lênio? Seria uma solução boa, assim como países da Europa, né? Acho que fazem assim, o mandato. Solução, eu não sei se é solução, mas é uma boa medida, né? É evidente que é uma boa medida. E claro que isso não atingiria os ministros atuais, é só daqui para frente, né? Então isso teria efeito no Supremo daqui a 12, 15 anos, né? Mas é uma boa medida, sim. Eu proponho há muito, eu já escrevi há mais de 20 anos atrás, 25 anos, eu escrevi propondo o mandato, claro, precisa ter um mandato como os tribunais europeus, ficar 20, 30, 40 anos na corte não faz sentido.
Então, isso tem que ser feito. Aliás, eu não sei por que isso não foi feito até hoje. Não é uma coisa difícil. Eu acho que nem alguns ministros, acho que até os ministros supremos, muitos deles vão concordar com isso, até porque nem os atinge, entende? Porque uma emenda dessa não pode atingir os que já estão. Então, eu penso que até o Supremo não teria maiores dificuldades. Aliás, é um caminho aberto. O Senado fica criticando todo tempo o Supremo e até hoje não fez uma emenda sobre os anos de mandato dos ministros supremos. Muito estranhável isso, né? Boa pergunta, Adri. Isso, para mim, o parlamento quer fazer uma PEC para corrigir, quando achar conveniente, entre aspas, as decisões do Supremo. Essa PEC aí que não tem sentido, porque nas democracias do mundo, né, inclusive no Sri Lanka, com devido respeito ao Sri Lanka, eu não sei como é que é lá, mas eu estou usando um exemplo caricato, quem diz, por último, se uma lei é constitucional ou não, é o judiciário, ponto. A gente chama de judicial review, etc., e esse tipo de modelo em 99%. Existem pequenas exceções, por exemplo, em que vai se discutir esse desenho institucional, por exemplo, numa parte do Canadá e Nova Zelândia. Eu não sei bem como isso funciona. Agora, o estranho é que, com tudo isso, essa vontade que tem o parlamento não aproveite e faça o mais simples, para começo de conversa, que seria um mandato, que eu não sei se seria, eu optaria por 9, como em Portugal, assim, ou 8, ou 11, 8, 9 ou 11 parece-me bom, e por que não 10 também? Porque qual é o problema? 8, 9, 10 ou 11 está dentro do razoável. Acima disso já complica. Eu acho que 11, a justificativa do Flávio Dino é que pegaria 3 mandatos presidenciais. Pode ser uma boa ideia. Boa ideia, né? Boa. Esse detalhe é importante em face da democracia, troca presidente, etc. Boa. Eu aderi, pronto. Troca o presidente e impede que o mesmo presidente nomeie. Aderir à tese do Dino, pronto. E aí fica no intervalo, quer dizer, Perfeito. Já sou adepto. Eu acho 11 anos um bom número também. Agora, essa... E aí faria diferente, Lênin, só numa coisa. Ao invés de fazer quem está tem o direito adquirido, quem está entraria na regra nova. 11 anos. Se a pessoa está com 11 anos vai dar mais de 75 anos, está fora. Se a pessoa entraria com 11 anos. Ou seja, esses caras, mesmo os Zanin, vão ficar 27 anos. Isso é uma aberração. Entra na norma. Não, mais o Zanin. Sei lá, estou dando exemplo do Zanin, mas ele não é o meu alvo. O meu alvo é o Cássio com K e o outro. Por que um ministro do Supremo ficar 30 anos? Eu considero uma aberração democrática. Mas seria só uma, se todos concordassem e tal, mas não daria, em termos jurídicos, não daria para fazer essa conta de chegada, que o Renato está propondo, é uma coisa razoável, é uma conta de chegada, mas não dá para fazer essa conta de chegada porque a Constituição fala em vitalicidade e, portanto, nesse caso, teríamos problema, tem que fazer Mas não poderia mudar a Constituição? Não poderia tirar aquilo que é a investidura. Ele se investiu, depois passar pelo Senado, foi nomeado para até os 75. Então, isso ninguém tira, nenhum terremoto. Agora, para os próximos, sim, né? Mas não para os atuais, a menos que o atual, né, dissesse, olha, eu achei muito boa a ideia, daqui a 11 anos eu saio. O que cá para nós, você não espera que alguém abra a mão no Brasil, né? Enfim. Infelizmente. Olha só, tem aqui...
pessoal falando dessa PEC, né, que foi apresentada na quinta ou sexta-feira da semana passada por um bolsonarista, o Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais. E vocês acham que eles querem alterar o artigo 49 da Constituição Federal, permitindo que o Congresso anule decisões do Supremo? Isso é um absurdo, né, Lênio? Você acha que isso pode passar no Congresso atual? Eu falei, passa, mas não funciona. Eu acabei de falar sobre ela, né? Primeiro, tinha um deputado chamado Cesarino, acho que era, o Nazareno. O deputado Nazareno apresentou isso em 2011, algo assim. São variações do mesmo tema. Isso só para a gente fazer uma lembrança à memória de nós outros, que na Constituição de 1937, aquela que foi outorgada por Vargas, aí constava o artigo 96, me lembro de cabeça, dizia que as decisões do Supremo, elas poderiam, se o presidente assim entendesse, mandar para o Congresso, que o Congresso, com 2/3, uma coisa assim, ele poderia mudar a decisão do Supremo, confirmava ou não. Tem um pouco disso, então, uma mistura aí, um chacoalhamento disso, e sai esse que chamo de PEC do equilíbrio. Só que não funciona por uma questão de desenho institucional. Todas as democracias têm um desenho, uma espécie de VAR da democracia, é o desenho institucional, em que alguém tem que dizer por último se foi ou não foi impedimento. Digamos assim, traça a linha aquela. E quem traça a linha é o judiciário nas democracias. A menos que nós mudássemos todo o desenho institucional e não tivéssemos mais a última palavra em controle de constitucionalidade. Mas isso não vai ser mudado porque é impossível de fazê-lo. Logo, se é impossível de fazê-lo, qualquer emenda que diga que o parlamento pode dizer mais que o judiciário nesse sentido é uma emenda inconstitucional, ou qualquer nome que se dê, nula, irrita, nenhuma, inconstitucional, meio maluca, irracional, chamá-la de que quiser. Ela tem apenas um conteúdo de militância, entende? De acirrar a militância e contra o Supremo Tribunal, né? O Supremo Tribunal tem tomado decisões que desagradam muito, principalmente com relação ao 8 de janeiro. Isso faz com que tenha aquilo que a gente vai chamar tecnicamente, né, de backlash, que é o rebote do poder que se sente prejudicado. Legal. Uma última pergunta antes de liberar o professor Lênio. E sobre o novo PGR, você está acompanhando essas indicações? Será que o Lula vai seguir a lista tríplice? Qual que é a sua aposta, Lênio? Eu acho que não vai seguir também. Olha, eu quero dizer para vocês assim, é muito séria essa questão, e o Lula já não tem PGR agora, tem o substituto, que é por lei a mais antiga, parece que é isso. E nesse momento já devia ter um novo PGR indicado, já devíamos ter, não pode haver esse hiato, porque tem muito trabalho por fazer, tem que tomar todas essas decisões com relação ao 8 de janeiro, aos militares, etc. E por isso que você tem que colocar um procurador-geral que encare isso. A grande questão é quem é que vai atar o sino no pescoço do gato. Vocês sabem toda a história do sino do pescoço do gato, né? Os ratos fazem uma grande assembleia e cada dia o gato comia um rato, e um gaiato teve a ideia e disse assim: é muito simples, pessoal, põe um sino no pescoço do gato. E os caras, muito bem, que gênio, prêmio Nobel. E aí o rato mais velho lá no fundo diz: ok, só um pouquinho, e quem vai atar o sino no pescoço do gato? Aí o cara diz: é mesmo, tem um problema. A grande questão é se o procurador-geral, o novo ou nova que será nomeado, vai atar o sino no pescoço do gato. Eis a pergunta
de 1 milhão de códigos e de 1 milhão de constituições. Exatamente. Olha só, queria quem te vai agradecer. Botar o sino no pescoço do gato. Te agradecer com o comentário da Érica aqui. Sou fã incondicional do professor Lênio Streck, sua participação sempre uma aula magna, com certeza, Érica. Muito obrigada e muito obrigada, Lênio. E como eu não tenho problema, muitos perderam a vergonha e eu perdi só a modéstia, né? Então, a Érica tem toda a razão. É isso aí. Muito obrigada, Lênio. Valeu, Lênio. Grande abraço. Abração. Boa semana. Valeu.